Graça e paz, caros alunos da Escola Bíblica Dominical, sou o pastor Hilberto, diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal, também o editor, o escritor da série de lições do segundo trimestre de 2026, cujo título é O Padrão da Liderança Cristã para a Igreja do Nosso Tempo. Esta série de lições é uma promoção do Seminário Teológico Batista Gilgal, e a divulgação pela comunicação está sendo feita pela Comunicação Batista. Então agora nós vamos estar estudando a lição número 4, cujo título é Atributos da Liderança de Josué. O texto base para o desenvolvimento desta lição é Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. E como texto áureo desta lição, para esta lição, temos o versículo 6 do capítulo 1 de Josué, que nos diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Nós temos várias lições que podemos aprender com a vida de Josué. E nós vamos hoje estudar sobre alguns atributos que nós identificamos, então, na vida deste servo de Deus. Josué, ele foi, então, o sucessor de Moisés, que assumiu a liderança da nação de Israel em um momento crucial e também complexo. Moisés tinha levado, então, a nação israelita, ou os israelitas, a nação de Israel, até próximo a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, que Deus havia então proferido essa promessa para o seu povo, através dos seus profetas. Mas Moisés, ele foi impedido de introduzir o povo na terra prometida. Esta função, este ofício, então coube a Josué fazer. Então Josué, ele liderou de forma bem sucedida os israelitas nessa conquista, desde o seu ingresso, né, desde o momento que atravessaram o Rio Jordão e iniciaram esse processo de conquista da terra da promessa, durante um período de 40 anos, que foi o período então que Josué esteve liderando o exército israelita nessa conquista. O primeiro atributo que nós vimos na vida de Josué é a obediência do líder. E essa é uma característica marcante na vida de Josué, como deve ser marcante na vida de todo e qualquer líder. Inicialmente, então, Moisés, ele sempre acompanhou de perto a trajetória de Moisés, e Josué, ele assumiu então o papel de assistente de Moisés. E quando ele assumiu esse papel, ele demonstrou, na verdade, Josué demonstrou desde o início, né, a sua obediência em relação ao seu líder, no caso, o seu mentor, que foi Moisés. Então, desde o início, ele se manteve obediente às ordens, às instruções, às determinações de Moisés em relação a Josué. Desde o momento que Josué assumiu a posição de assistente de Moisés, ou durante as outras etapas ou as determinações que Moisés havia passado para Josué, ele sempre se destacou pela sua obediência ao seu líder, no caso Moisés, que era também o seu mentor. Ele então demonstrou obediência quando ele assumiu o papel de assistente de Moisés, também quando ele concordou de espiar a terra prometida, sendo enviado naquele grupo de espias para irem fazerem uma vistoria na terra prometida ou na terra da promessa. E é quando trouxeram o relatório, enquanto que a grande maioria dos espias trouxe um relatório negativo, Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, e mais uma vez uma demonstração da obediência a Deus, porque ambos, tanto Caleb quanto Josué, tanto Josué quanto Caleb, eles viram a possibilidade deles conquistarem a terra, porque Deus havia prometido, e eles criam nessa promessa de Deus, né, que já que Deus havia prometido,
eles tinham a certeza de que ele iria cumprir. Então, Josué, ele cria na palavra de Deus, e isso era uma demonstração de obediência à palavra. E depois, 40 anos mais adiante, mais tarde, né, quando Moisés, então, delegou o poder ao seu aprendiz, no caso, Josué, ele outra vez, então, obedeceu às suas ordens. Ou seja, Josué, ele sempre se demonstrou um servo, né, obediente. Ele sempre se demonstrou uma das características, um dos atributos que marcou, então, que marcou a vida de Josué é a obediência dele. Então, quando se aproximou o tempo da morte, Josué, ele simplesmente era reconhecido como servo do Senhor. E isso é do mais elevado motivo de louvor. Ele ser reconhecido como servo do Senhor, como aquele que foi obediente em tudo aquilo que o Senhor, então, havia determinado a ele. Uma das características que ficou marcada na vida de Josué, ou seja, um atributo de liderança, é a obediência ao seu líder. Josué serviu a Moisés por longos 40 anos e sempre manteve a sua integridade, sempre manteve a sua fidelidade ao seu mestre, ao seu líder, no caso, Moisés. E 40 anos mais tarde, quando Moisés delegou o poder ao seu aprendiz, Josué, ele mais uma vez obedeceu, então, ao seu chamado. Essa delegação, no caso aqui, foi quando, então, Josué se tornou o sucessor de Moisés na liderança do povo israelita na conquista da Terra Prometida. Quando Josué assumiu a posição de liderança da nação israelita, substituindo, então, Moisés nessa função na conquista da Terra Prometida, Josué, então, assume a liderança do povo e inicia esse processo da conquista da Terra Prometida. Durante todo esse período em que o povo, então, serviu a Josué, ou seja, seguiu as instruções de Josué, o povo prosperava, o povo prevalecia, o povo era bem sucedido. E quando chegou, então, o tempo da morte de Josué, ele era conhecido simplesmente como servo do Senhor. E isso é mais do que um elevado motivo de louvor, alguém ser reconhecido como servo do Senhor. Isso demonstra ou denota que Josué, ele procurou servir a Deus de uma forma íntegra. Ou seja, Josué, ele sempre foi obediente ao seu mentor, que foi Moisés, seguindo as suas instruções, seguindo as suas orientações, e depois, quando Josué, então, assume a posição de liderança, ele se manteve com a mesma posição, ou com o mesmo caráter, só que agora em obediência à palavra de Deus, às ordens, às instruções de Deus. E Josué, então, ele transmitia essas ordens, essas orientações, essas instruções para o povo. Enquanto o povo, então, ouvia essas instruções e seguia essas instruções de Josué, eles prosperavam, eles eram, então, bem-sucedidos. O que fez Josué um extraordinário líder foi a sua obediência. E também, quando nós, né, que somos servos de Deus, se nós servirmos com integridade e também somos obedientes à voz de Deus, nós certamente seremos bem-sucedidos. Quer nós sejamos líderes, quer não. Nós, como servos de Deus, nós precisamos ter uma vida e precisamos ter na nossa vida bem saliente este atributo que nós vimos em Josué, que é a obediência à palavra de Deus. E nós também, como cristãos, se nós somos, né, parte de uma equipe, nós precisamos nos manter obedientes também às instruções e à orientação do nosso líder. Mas nós, em se tratando de liderança cristã, nós líderes, nós precisamos observar
atentamente a palavra de Deus e sermos obedientes a ela, cumprindo ela cabalmente, para sermos ou seja, para nós termos um ministério bem-sucedido, assim como teve Josué, uma liderança bem-sucedida frente à nação israelita. Um segundo atributo que nós percebemos e que é bem saliente e também vemos presente na vida de Josué é o comprometimento com a palavra. Diante da tarefa desafiadora que Josué tinha de colocar, no caso, o povo de Israel para dentro da terra da promessa, as chaves da conquista, ou melhor, as chaves que permitiram que Josué realizasse tal feito, ou tivesse esse sucesso, ou tivesse êxito nessa empreitada, não foram chaves ou não foram recursos naturais, mas sim foram recursos sobrenaturais que Deus então havia colocado nas suas mãos. Então, o sucesso de Josué não estava atrelado ao poderio militar ou à estratégia, mas estava ligado à obediência de Josué à palavra de Deus. Então, as chaves do sucesso, ou do sucesso de Josué, na liderança da nação israelita, eram espirituais e estavam diretamente relacionadas ao grau da sua obediência a Deus. Então, estar firmado na palavra de Deus é muito melhor do que nós dependermos do poderio militar, no caso de Josué. Trazendo para uma aplicação a nossa liderança espiritual, nós como líderes espirituais, nós precisamos ser exemplo diante dos nossos liderados, ser exemplos no aspecto de nós dependermos, de nós sermos comprometidos com a palavra e de nós sermos também guiados, na verdade, de nós dependermos dos recursos espirituais, nós dependermos muito mais dos recursos espirituais do que dos recursos materiais. Assim como Josué então, teve essa confiança e ele confiou na promessa de Deus, confiou nos instrumentos, né, nas ferramentas que Deus havia disponibilizado para ele, então ele foi bem sucedido. E ele não depositou a sua confiança na capacidade do seu exército ou na própria estratégia que ele, na verdade, viesse a elaborar. Mas ele antes confiou na palavra de Deus e isso fez com que ele fosse bem sucedido. Se Josué obedecesse, então, a palavra de Deus, ele seria bem sucedido, como nós sabemos que ele foi bem sucedido. Líderes espirituais precisam ter essa mesma compreensão, e precisamos entender que a sabedoria vem de Deus por meio da sua palavra. Então nós precisamos buscar esta orientação, esse discernimento e esta instrução da parte de Deus e da sua palavra. O terceiro ponto dessa lição fala sobre a competência. Josué, ele conseguiu realizar a tarefa. A competência, ela é a qualificação necessária para o desenvolvimento de determinada função ou determinado desafio, ou a realização efetiva de algumas tarefas. As competências, elas são compostas por conhecimento, por habilidades, por atitudes. Todas estas características, elas estavam presentes na vida de Josué. E isso fez com que, então, ele conseguiu realizar a tarefa. Ou seja, ele conseguiu introduzir a nação israelita na terra prometida. Claro, não cabalmente. Mesmo no período de 40 anos de conquista, os israelitas não conseguiram conquistar todo o território que Deus havia prometido para o seu povo, ficando uma parte ainda após a vida de Josué, após a liderança de Josué, no período dos juízes ali, então que algumas conquistas continuaram ali sendo realizadas. Mas a gente pode ver que a preparação de Josué foi resultado de investimento de Deus em sua vida. Muitas vezes Deus ele investe nas nossas vidas, ele investe na nossa capacitação. E essa capacitação
claro, ela pode ser tanto da parte de Deus, ou seja, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, Ele nos preparando, forjando o nosso caráter e trabalhando outras áreas, talvez lapidando determinadas áreas, tirando algumas arestas da nossa vida, nos capacitando para o efetivo exercício da liderança. Mas paralelo a isso também acontece o desenvolvimento intelectual, ou seja, o líder ele precisa buscar se desenvolver ou precisa buscar desenvolver as suas competências para que ele consiga exercer as tarefas que lhes foram propostas, ou para aquilo que Deus o chamou, ou para aquilo que Deus o estabeleceu para fazer como líder. Vamos ver agora aqui alguns aspectos da vida, ou melhor, algumas etapas da trajetória da vida de Josué. Josué ele foi guerreiro, na verdade Josué ele iniciou a sua trajetória como guerreiro, ele nasceu para ser guerreiro, e esta foi a primeira oportunidade de liderança que ele teve, que surgiu para ele, servir como líder militar. Na verdade aqui já era Deus preparando ele para um papel muito mais abrangente, mas tudo começou por aqui. Um segundo papel, ou uma segunda etapa na trajetória da vida de Josué, ele era um servo. Ele ficou conhecido como servidor, como servo de Moisés. E ninguém o chamava como servo de Javé ou Yavé, até chegar o tempo da conquista, ou seja, até chegar o tempo de Deus para a vida de Josué, para que ele assumisse então o exército israelita para conquistar a terra da promessa. Além disso, ele era fiel trabalhador de equipe. Moisés sempre levava Josué consigo nas suas funções de líder diante da nação de Israel. Teve uma oportunidade, então, que Moisés levou consigo Josué para subir no Monte Sinai, para ouvirem lá, para se encontrarem com Deus. Mas Moisés ele deixou Josué na metade do caminho. Por ordem de Deus, ou por instrução de Deus, Josué deveria ficar naquela posição ali, e ele ficou impedido, então, de experimentar da glória de Deus, da nuvem, e também da voz e da presença de Deus. Mas ele foi sempre um fiel trabalhador de equipe, ou seja, tudo aquilo que Moisés determinara para ele fazer, ele fazia com fidelidade, com integridade. Sempre foi obediente ao seu líder. Um outro aspecto, ele foi aprendiz de Moisés e também de Deus. Então, durante 40 anos, Josué serviu como aprendiz. E a sua competência, ela cresceu sob então o domínio, ou melhor, sob o ensino de Moisés e a partir das suas próprias observações, porque na verdade Josué ele nunca se afastava da porta da tenda onde Moisés estava na presença de Deus. Por fim, uma última etapa da trajetória de Josué, ele foi líder transformado. Josué, ele teve o seu nome mudado. Inicialmente, o nome de Josué era Oséias, que Moisés acabou mudando, então, para Josué. Aqui não teve somente uma transformação de identidade, mas também uma transformação de caráter. Ou seja, Josué ele foi forjado um líder e ele desenvolveu vários atributos, como nós estamos vendo aqui. Como o atributo da obediência, né, ao líder, com o outro atributo, né, que é o comprometimento com a palavra, ou a competência, ou as competências que ele teve desenvolvidas também para conseguir realizar a tarefa, então, da terra, a tarefa de conquistar a terra da promessa. E, por fim, o quarto aspecto, também de consultar a Deus antes de tomar decisões importantes. Este deve ser um atributo importante na vida do líder também. E nós temos uma experiência negativa no caso de Josué, quando Josué tomou uma decisão de forma precipitada, quando ele estava no processo da conquista da terra da promessa, e então os gibeonitas, eles perceberam que eles não teriam capacidade para vencer os israelitas,
eles se disfarçaram como viajantes, usaram roupas velhas e usaram de vários artifícios, de várias artimanhas para se encontrar, e como de fato se encontraram com Josué e com o exército israelita, então para negociar um acordo de paz. E Josué e os israelitas, né, eles tomaram uma decisão precipitada e não consultaram a Deus e firmaram esse acordo de paz com os gibeonitas. E alguns dias depois, eles se deram conta do que eles tinham feito, mas eles não poderiam voltar atrás por causa do acordo que eles haviam feito com os próprios gibeonitas. Então, porque Deus havia determinado que eles não deixassem nenhum daqueles povos na terra, naquela porção da terra da promessa. Mas, diante do acordo que fizeram com os gibeonitas, eles não puderam fazer nada contra os gibeonitas, por causa do acordo que eles haviam feito. Foi uma atitude de insensatez da parte de Josué em relação a essa decisão que ele tomou. E essa lição fica para nós como líderes. Nós precisamos consultar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão importante. O ideal seria que nós, como líderes, colocássemos todas as nossas decisões diante da presença do Senhor, para que Ele viesse nos dirigir, para que Ele viesse nos orientar e nos conduzir na melhor tomada de decisão. Ou seja, para que nós viéssemos tomar a melhor decisão frente àquilo que nós estamos pleiteando, frente àquilo que nós estamos planejando ou desejando realizar no aspecto da obra de Deus, no aspecto da liderança, enfim, do contexto do nosso trabalho ou da nossa família, enfim, que em todo tempo o líder possa buscar essa direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. E esta foi uma das lições que nós aprendemos, foi uma lição negativa que nós aprendemos com Josué, mas que nos mostra a importância de nós darmos ênfase, que nos mostra a importância de nós, então, de fato, consultarmos a Deus antes de tomarmos as decisões. Para finalizar esta lição, Josué, ele aprendeu que um líder espiritual não pode liderar por meio da própria intuição. Então, nós não podemos liderar pela intuição, mas nós precisamos liderar orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. Um líder deve sempre orar e pedir a direção de Deus ao tomar decisões. E a oração é fundamental para a liderança espiritual. Então, para nós finalizarmos esta lição, eu quero concluir dizendo ou ressaltar a importância de sermos fiéis a Deus. Josué não foi um grande líder por mérito próprio, muito pelo contrário. Ele foi um grande líder porque Deus o capacitou a realizar grandes feitos. Porque Josué permitiu-se ser um instrumento nas mãos do mestre. Então, nós, líderes cristãos, servos ou servas de Deus, nós podemos fazer grande diferença no reino de Deus se nós permitirmos sermos usados nas mãos do Senhor como um instrumento. Mas para isso, nós precisamos permitir que Deus nos capacite e que Deus nos oriente e que Deus nos ensine pelo seu Espírito Santo e que assim Ele nos conduza em triunfo como servos, como servas e como líderes cristãos. Então, encerro aqui esta lição, desejando que Deus te abençoe grandemente no ensino e no aprendizado da palavra de Deus, e também no ofício e no exercício do cargo de liderança.